Já tive arrebatamento que eu tava com meu filho no colo, sentada na cama com ele, vendo a TV, e do nada o Senhor me levou. E quando ele me levou, eu não lembrava que tinha filho, que tinha casa, apagou tudo e eu entrei em outra dimensão. Eu vi quando uma pessoa foi recebida pelo Senhor nos céus após o falecimento na terra. O Senhor me mostrou como é quando a pessoa chega lá. E é a coisa mais... Arrebatamento que eu tava com meu filho no colo, sentada na cama com ele, vendo a TV, e do nada o Senhor me levou. E quando ele me levou, eu não lembrava que tinha filho, que tinha casa, apagou tudo e eu entrei em outra dimensão. Eu vi quando uma pessoa foi recebida pelo Senhor nos céus após o falecimento na terra. O Senhor me mostrou como é quando a pessoa chega lá. E é a coisa mais linda. É uma dimensão toda branca. Não são paredes, mas é como se fosse envolto em algo branco. É palpável. Daí eu vi a pessoa glorificada, o corpo dela totalmente diferente, ela mais jovem, inclusive a família me mostrou a foto dela nova, era igual, eu nunca tinha visto ela nova. Quando eu descrevi, a filha dela falou assim: você precisa ver essa foto da minha mãe. Era da forma que eu vi lá na glória. Ela jovem e os anjos na frente dela contando tudo pra ela que vivenciaram com ela na terra, se apresentando. E ela tava com um sorriso muito largo, os anjos contando, aquela euforia dos anjos conversando. E nisso ela foi sendo adornada. Enquanto os anjos falavam com ela, ela recebia adornos. E abriu uma outra dimensão. E veio uma luz muito forte. E eu entendi que ela ia se encontrar com Jesus. E ali já não foi mais revelado pra mim. E o rosto dos anjos dela não foram revelados pra mim. Eu só via do pescoço pra baixo. Tem muitos mistérios que nós nem imaginamos. E quando eu voltei, foi assim, muito rápido. Lá passou muito tempo, mas quando eu voltei passou segundos, eu continuava com meu filho no colo. Não tinha acontecido nada de diferente. A palavra vai falar, né, que um dia é como 1000 anos. Exatamente. E 1000 anos como um dia, né? Sim. Então a fração de segundos que... de Deus, né? O Kairos, Que bênção, meu Deus. Teve outras experiências que a senhora teve? Eu sei que foram vários, né? Queria que a senhora continuasse falando aqui para o nosso público, né? Sobre esses vários tipos de arrebatamentos, né? O arrebatamento que é inconsciente, você é levado pelo Senhor, sempre é levado pelo Senhor, tá? Tem pessoas que querem ser arrebatadas e fazem exercícios para saírem do corpo, e até acontece, porém isso é pecado de feitiçaria. Infelizmente, eu já vi muitos pastores e apóstolos que têm essa prática. E eles sabem que isso é pecado de feitiçaria. Então ainda há tempo de você se alinhar com o Senhor. O Espírito Santo, ele nos leva junto com os anjos de arrebatamento. Então nós estamos... É ele que nos leva. Sim, nós estamos habilitados para aquilo, porque é uma missão com o Espírito Santo. Então tem arrebatamento que ele te leva para algumas missões também. Eu já fui para um cativeiro. E eu achei que era um cativeiro espiritual, porque eu vi pessoas de forma degradante no chão, sendo torturadas. E quando eu cheguei naquele lugar, o anjo do Senhor me acompanhou o tempo todo. Ele me guiava, ele mostrava as salas, tinha salas de tortura, salas assim, pesadas. E eu fui vendo tudo, eu fui andando, eu fui conhecendo o local e eu sentia um certo medo de estar ali. E toda vez que eu sentia medo, o anjo aparecia do meu lado, me protegendo. E nisso eu encontrei outros profetas bem conhecidos. E um deles falou assim pra mim: é real, você está aqui comigo. Você pode me ajudar? Ele falou: você pode dar água pra esse rapaz no chão? E aquilo foi muito forte pra mim, porque eu tava na dúvida se aquilo era algo espiritual ou não. E nisso eu levantei o rapaz, ele estava sem roupas, ele estava muito magro, sem os dentes na boca, ele estava sendo torturado. E ele olhava pra mim com olhos de desespero. Então eu abaixei, levantei a cabeça dele e fui colocando água na boca dele. Ele nem conseguia tomar água. Foi muito difícil, então eu fiquei muito tempo ali, segurando a cabeça dele, dando água pra ele. Quando eu voltei desse arrebatamento, eu tava com muita dor no braço e na mão. Meu Deus. Daí eu vi o quão era real. E lá eu encontrei um dos profetas que falou pra mim: você está aqui mesmo, nós estamos aqui. Você pode me ajudar? E foi muito forte pra mim. Esse foi o primeiro arrebatamento de cativeiro. E eu sei que tem pessoas que trabalham com isso. Eu sei que tem pessoas que são levadas e ajudam até
o FBI encontrar lugares de cativeiros depois. Olha que coisa. E salvarem as pessoas, né? Ela tá falando, agora eu lembrei do profeta Natan. Ele falou que ele, antes dele conhecer a gente, ele falou que ele já encontrou o Mário, que ele é profeta dimensional, ele já encontrou o Mário nessas regiões. Lembra que ele falou para você? Profeta. Ele falou assim, eu já te conheço. Mas da onde você me conhece? Não, das regiões celestiais. Você é profeta dimensional. Isso é incrível. É incrível. Que bênção, né? Meu Deus do céu. Profeta Jéssica, são muitas experiências, né? Que eu quero saber, assim, da senhora, o que te faz manter, qual o segredo para manter esse acesso ao dimensional, né, a ser arrebatado, a ter visões ou missões que até mesmo o Senhor pode te dar, né? Às vezes Deus pode, eu imagino, né? Porque no meu profético Deus me leva assim em várias nações para falar com presidentes, para falar com pessoas, né? E é muito engraçado isso. Mas a gente sabe que é uma guerra espiritual muito grande, né? E quais as missões assim que Deus já te deu? Você já visitou nações, já falou com alguém de outras nações? E qual o segredo para manter esse portal aberto? Bom, eu já fui uma vez para um lugar que eu não soube identificar qual era a nação. Eu tenho assim as minhas sugestões, mas eu prefiro não falar porque eu não tenho certeza. Sim. E era um anjo que ele tinha traços de uma pessoa chinesa. Olha aí. Ele me levou para o alto de uma montanha congelada e estava muito frio. E eu comecei a ficar deslumbrada. Que lindo, eu sempre quis ver gelo, eu sempre quis ver a neve. Aí ele falou assim, não, presta atenção que eu vou te mostrar. E eu ali encantada, porque era meu sonho ver a neve. Sim. E aí ele falou assim, presta atenção. Eu comecei a ver uma sombra. Eu vi uma sombra que ela se aproximava. E as montanhas branquinhas de gelo começaram a escurecer. E aquela sombra foi passando, e ele falou assim, vai chegar no Brasil. Meu Deus. Daí eu fui levada para um outro lugar. Eu vi muitos mercados fechando. Eu vi muitas igrejas armazenando colchões, cesta básica, trancando as portas e falando para os irmãos, venham todos para cá. Daí eu entendi que algo ruim estaria se aproximando novamente. Então assim, ele me levou para outro país, né? Porque aqui no Brasil não tem montanhas congeladas, sim, né? Então assim, eu já fui também, eu acredito que pra Itália. É até estranho falar isso, né? Mas foi um arrebatamento onde eu vi uma criança ser sequestrada. E era uma escadaria muito grande, eu fui descendo correndo, a criança me olhava com um olhar de desespero. E tinha uma mulher que puxava ela com muita força. E era uma criança em idade escolar, tava com a mochilinha, cabelinho preso, o uniforme da escola. E aquilo quebrantou meu coração. Eu desci correndo atrás, mas era uma multidão que empurrava. Chegando lá embaixo, tinha vários túneis. E essa mulher puxava a menina e ela foi entregar para uma outra pessoa. E quando ela foi entregar a menina para outra pessoa, a menina me olhava desesperada. E nisso, eu corri, segurei o cabelo da mulher. Eu coloquei assim os dedos por trás do coque dela e prendi o cabelo dela e fiquei segurando com força. E eu comecei a gritar naquele lugar. Mas quando eu gritava, eu falava assim, polícia, polícia. Eu falei, meu Deus, o que eu tô falando? Onde que eu tô? E nisso a polícia desceu correndo, pegou a menina, prendeu a mulher. E a menina olhava pra mim chorando desesperadamente, aliviada. Então eu entendi, eu falei, meu Deus, isso é muito real. Quando eu acordei em casa, o cheiro do cabelo da mulher estava na minha mão. Eu falei pro meu marido, sente o cheiro. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é o cabelo da mulher que eu segurei. E os meus pés estavam latejando. E eu desci uma escadaria enorme. É muito real. Não é só real, é como se o corpo tivesse ido junto, viver a experiência, né? É como o arrepio, a gente tem sensações no corpo. Como que explica, né, o arrepio? Não é verdade? A mesma coisa ela tá falando, ela sentiu o cheiro do cabelo da mulher. Gente, isso é muito forte.
É que nem falam, né? É coisa de doido. Não posso contar. Muito menos num podcast, né? Não, mas aqui é o Missão Cavodcast. Missão Cavodcast. Agora todo mundo vai saber. O piso da glória. A manifestação da glória. E, profeta Jéssica, como que a senhora faz para manter? Qual o segredo para manter essa dimensão aberta? Eu acredito que quando nós temos intimidade com o Pai, olha aí, e temos um coração disponível para trabalhar para Jesus, só por amar a Ele, sem querer nada em troca, mas tudo que Jesus já fez na minha vida, tudo que eu fizer por Ele ainda é pouco. E muitas vezes que eu acordo na madrugada, eu falo assim: Espírito Santo, o que você tem para mim hoje? Eu estou disponível. Eita, onde você quer me levar? Eu topo. Foi as maiores experiências. Mas eu acredito que é aquele tempo de comunhão, o tempo de secreto. A como entrega dizem do Mateus, coração, né, profeta? Também. Um coração totalmente disponível. O Senhor procura pessoas disponíveis, não perfeitas. Somos imperfeitos até o fim. Então quer dizer que essa pessoa que está nos assistindo agora, de repente ela se acha aí uma improvável, acha que nunca Deus vai falar com ela, né? Que Deus nunca vai, que ela nunca vai ter essas experiências com Deus. Então é possível para essa pessoa que está agora até sendo enganada pelo inimigo, que não tem mais jeito, porque caiu, porque pecou, porque errou, porque se afastou, porque está longe do Pai, ainda tem jeito para essa pessoa? Tem possibilidade dela reverter essa situação e passar a ter, sim, uma vida de experiência com o sobrenatural com Deus? Deus não rejeita um coração contrito. Olha aí. Deus tem prazer quando nós queremos trabalhar para Ele, porque Deus não precisa de nós para nada. Ele tem os anjos. Deus tem um exército de anjos que o adoram o tempo todo. Quem somos nós perto dos anjos? Eles são perfeitos, nós não. Mas mesmo com a nossa imperfeição, o Senhor tem prazer em nos tornar colaboradores do reino dele na terra. Ele só está esperando você abrir o seu coração e desejar verdadeiramente trabalhar para Jesus, porque tem muitas pessoas esperando por você para terem a vida delas transformadas. E você pode ser um agente transformador do céu aqui na terra. Você só precisa dar o seu sim, se alinhar com o Espírito Santo de Deus, ter um tempo de intimidade com o Pai. Você errou? Levanta. Levanta, se purifica, se lava com o sangue do Cordeiro. Busca um tempo de qualidade com o Pai. Desliga o seu celular. Fala assim: Jesus, agora é eu e você e mais ninguém. Fala comigo. E o Senhor vai falar com você. Ele só quer um coração disponível. Só isso, você só precisa ter vontade, fome e sede. Porque eu era uma pessoa que tinha muita fome e muita sede. Eu via tantas pessoas sendo usadas por Deus e eu falava: também quero. Mas eu ouvia assim: mas não é para todos. Deus já escolhe a pessoa que Ele vai usar. E eu falava: Deus, se eu sou sua filha, eu também quero. E eu insisti tanto para o Senhor que Ele foi liberando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E tudo que é do céu eu quero. Não parou por aí, não. Eu quero tudo, só tudo, mais nada. E você também pode ter tudo, porque é para você também. Se você é filho de Deus, pode ter certeza que é para você também. Tudo que é do céu é seu e já foi liberado na cruz do Calvário. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Meu nome é Thalita e eu quero nesse momento compartilhar um sonho que eu tive esta noite. E um sonho muito significativo, pois logo quando eu tive, eu recebi a interpretação desse sonho. E acredito que ele irá animar, exortar e ajudar todos que estão ouvindo esta mensagem. Bem, o início foi assim. Eu estava com Jesus, eu não podia ver seu rosto direito, mas eu sabia que era ele, de alguma forma eu sabia que era Jesus. E ele disse para mim: eu estou indo buscar minha noiva. Então, eu olhei assim para ele: você vai buscar sua noiva? Onde que ela está? Ele disse: ela está muito longe, mas eu vou buscá-la. E eu disse: ela sabe que o Senhor irá buscá-la? Ele respondeu: ela não sabe, é uma surpresa, mas quando eu chegar lá, ela estará pronta. Então, ele foi buscar sua noiva. E foi uma viagem muito longa. Eu lembro que no sonho eu até ficava angustiada porque nós não chegávamos logo.
porque ela morava muito longe de lá. Então, durante a viagem ele dizia, ela vai estar pronta, eu sei disso. Quando nós chegarmos lá, nós iremos nos casar. E eu ficava intrigada, pensando naquilo. Mas chegou o momento em que a viagem acabou e nós chegamos e encontramos com a noiva de Jesus. E antes de encontrar com a noiva de Jesus, eu ficava pensando, deve ser uma mulher muito importante, uma mulher muito assim, socialmente conhecida, muito bem aceita, porque para fazer uma viagem tão longa como essa, só pode ser uma pessoa, uma mulher muito importante. E quando nós chegamos lá, eu vi aquela noiva e fiquei muito impressionada, porque ela era uma jovem, ela era muito bonita, mas era uma jovem muito sofrida, uma mulher que tinha sofrido muito na vida. Eu olhava para ela e eu podia ver marca de sofrimento no rosto dela. E eu podia ver também que ela era uma mulher muito simples. E aquilo me impressionou muito. E quando Jesus tomou ela, ele disse, o casamento vai ser agora. E eu disse, agora, Senhor? E ele disse, isso mesmo. O casamento será agora e eu preciso que você chame todas as pessoas, porque todos são convidados para o casamento. Então chame o máximo de pessoas que você puder. E logo quando ele disse aquilo, eu comecei a ajudar nos preparativos do casamento, eu ajudava nos detalhes, eu e muitas outras pessoas ajudavam. E logo eu saí avisando as pessoas que o casamento iria começar. Então eu comecei a avisar todas as pessoas, o casamento está começando. E muitas pessoas saíram correndo e elas iam se preparar, se aprontar para o casamento, outras iam ajudar nos preparativos, muita gente ia. E o casamento ia ser num local aberto. E eu lembro que aquele local era como se fosse uma fazenda ou um sítio, mas era um lugar bonito e que cabia muitas pessoas. E o casamento ia ser ali. Então muitas pessoas começaram a correr para aquele casamento. E eu continuava dizendo, o casamento está começando. E eu lembro que eu me deparei com algumas pessoas que diziam, não, Jesus não vai casar agora, o casamento será amanhã. E eu dizia, não, o casamento vai ser agora, é para você ir agora. E eles insistiam, não, o casamento vai ser amanhã. Então, eu ficava angustiado com aquilo, porque as pessoas insistiam que o casamento não ia ser naquele dia, que ia ser só amanhã. E eu ficava muito angustiada, e eu dizia, não, o casamento vai ser agora. E elas ficavam paradas, me olhando, como se não estivesse acreditando. E elas eram convidadas, aquelas pessoas eram convidadas para o casamento. E eu lembro que eu deixei elas para lá e saí avisando várias pessoas. Muitas iam, muitas não iam. E eu lembro que eu me deparei com um homem alto, lembro que ele era moreno, e eu entendi que ele era um pastor, um ministro. E ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa muito inteligente, e ele dizia assim para mim, Israel fará um acordo com alguns países, e quando isso acontecer, vai trazer consequências horríveis para o mundo. A noiva não pode mais estar aqui. E ele ficava dizendo com uma angústia no coração, e eu dizia, mas o casamento já está acontecendo, o casamento vai acontecer agora, você pode ir. E ele insistia, não, mas o Israel vai fazer esse acordo, e isso não pode acontecer porque a noiva está aqui. E eu dizia, então corre para o casamento, porque o casamento está sendo agora, vai acontecer agora. Mas ele não dava ouvidos para o que eu dizia, ele ficava parado e com aquela angústia, aquele desespero no coração. E eu fiquei indignada com ele, porque eu dizia que o casamento já estava acontecendo e ele não via o que eu dizia. Então eu lembro que eu via Jesus tomando sua noiva pelo braço e entrando para o casamento. E ela era muito linda, estava vestida de uma forma muito simples, mas muito bonita. E ela estava muito feliz. Ela estava muito feliz, e Jesus também. E o casamento acabou, e eles estavam indo embora. E as pessoas felizes, indo junto com eles embora. E eu lembro que eu vi aquelas pessoas que não deram ouvidos, e elas ficavam desesperadas, porque o casamento havia acabado e elas não poderiam mais participar. Aquelas pessoas que acreditavam que o casamento não ia ser naquele exato momento. Então eu lembro que eu acordei. Eu recebi o significado daquele sonho logo quando eu acordei. Na verdade, durante o sonho eu já estava entendendo tudo. Eu lembro que já no início, quando Jesus disse que ele estava indo buscar a sua noiva, e então ele foi viajar, representa que ele está vindo buscar a sua noiva.
Ele está vindo buscar a tua igreja. E essa viagem era longa, porque Jesus está avisando há muito tempo que ele está vindo. E ele realmente está, porque os sinais estão aí. Todo mundo sabe que muitas coisas que a Bíblia está dizendo que vai acontecer já estão acontecendo. Então, essa viagem representa essa vinda dele. E a noiva, é claro, representa a igreja. E eu via que a noiva, ela era sofrida, uma mulher que tinha sofrido muito, que é o que representa a igreja, porque a igreja, a marca principal dela é o sofrimento, porque ao longo dos séculos ela sempre sofreu perseguições, retaliações, e sempre por amor, sempre porque ela amou a Cristo em primeiro lugar. E isso representa a noiva, que ela é uma igreja que sofre realmente, que sofre pelos perdidos, que sofre por ser sempre retalhada e sofre também porque ela espera a vinda do noivo há muito tempo. Então, as aflições do mundo, o mundo mesmo a perturba. E isso faz com que ela sofra. Então, eu entendi esse sofrimento. E ela era simples, porque a igreja de Cristo, ela é como a Rainha Esther. A Rainha Esther era uma judia e ela era simples. Ela era uma mulher que simplesmente recebeu o chamado de ser uma rainha e ela foi. Sem exigência nenhuma, ela se apresentou diante do rei. Ao contrário da rainha Vashti, que fez exigências para aparecer diante do rei. Então eu entendi aquela simplicidade, que é também simplicidade ao amar as pessoas. E ela é jovem, que representa a vida, que representa vigor. E ela tem muita vida, ela tem muita luz nesse mundo. E o casamento, a gente sabe que representa o arrebatamento. O arrebatamento será com o casamento de Cristo e sua igreja no céu, onde nós estaremos com ele para sempre, em um piscar de olhos. E todos são convidados para participar desse arrebatamento. Todos. A igreja é convidada e todos os ímpios também. Quando a gente evangeliza e tenta chamá-los para reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, nós chamamos eles também para morar com Cristo eternamente. Só que, enquanto esse casamento estava acontecendo, Jesus pedia para que eu avisasse as pessoas que o casamento estava acontecendo. E eu entendi que eu era uma ajudante de Cristo, assim como milhares e milhares de pessoas que são ministros, ou de qualquer forma, estão ajudando no reino, estão somando no reino e estão avisando as pessoas da volta de Cristo. Então, quando Jesus se casou, ele queria que todo mundo estivesse junto para comemorar com ele e estar com ele. Só que aquelas pessoas que não iam, que achavam que o casamento ia ser só amanhã, elas não estavam esperando aquele casamento. Elas tinham sido convidadas, mas elas não estavam esperando o casamento, elas não estavam esperando o arrebatamento. Quando eu dizia, o casamento é agora, elas diziam, não, é só amanhã. Porque elas estavam ocupadas demais com as coisas desse mundo. O coração delas estava voltado somente para o trabalho, para o emprego, para a própria vida. Elas não estavam se portando com o casamento. Infelizmente, muitos estão assim hoje. Sabe que Jesus vai voltar, sabe que ele está vindo, mas ela está muito ocupada com outras coisas. Ela não está preocupada com a vinda do Senhor. Ela não está se preparando. Então, essas pessoas representam, aquelas pessoas que não estão vigiando realmente. E o ministro, que eu lembro que ele falava com muita tristeza e angústia sobre um evento lá em Israel, ele representa aquelas pessoas que estão realmente cientes do que está acontecendo no mundo, cientes dos sinais, de que Cristo está pronto para vir, porém elas estão tão preocupadas com os sinais, ocupadas, que elas não se preparam, que elas estão paralisadas pelo medo, pela angústia de tudo dar errado para elas. E essas pessoas, elas não estão se preparando realmente para a vinda do Senhor em santificação, porque elas estão com muito medo, muito preocupadas com o que está acontecendo no mundo, com os sinais da vinda de Jesus, com um possível colapso financeiro, com possível terremotos, com possíveis vários cometas que podem cair na Terra e meteoros, etc. Elas estão muito preocupadas com o que pode acontecer e não estão se preparando para o principal, que é a volta de Jesus, que é o casamento com o Filho de Deus. Então, nesse sonho eu recebi essas interpretações
E a noiva, embora ela não sabia que Jesus estava indo buscá-la, quando chegamos lá, ela estava pronta. Ela estava pronta porque essa é a noiva de Cristo. Ela não sabe nem o dia nem a hora, mas ela estará pronta porque ela estará fazendo aquilo que agrada o seu Senhor. Então, embora ela não sabia o dia nem a hora, ela estava pronta para a volta de Jesus, para o encontro com o seu noivo. E assim nós devemos ser também. Estamos prontos para a volta de Jesus. E eu gostaria de falar aqui como a gente poderia se preparar para a volta de Jesus. Porque existem muitas preocupações em relação a isso. E a maneira principal de estarmos prontos é um relacionamento íntimo com Jesus. Somente quem está tendo um relacionamento de fato com Cristo, em oração, em busca da palavra todos os dias, essa sim é a noiva prudente, é a virgem prudente, porque ela está à busca do noivo. E quando nós estamos na busca de Jesus, relacionamento, nós estamos mais perto dele, e mais perto nós estamos, mais queremos dele, porque a gente vai se preocupar mais com Jesus e não com o mundo. Faça o teste, comece a buscar Jesus e você vai ver que a sua preocupação, os seus anseios com esse mundo vai diminuindo pouco a pouco. Você vai se conformando mais à imagem de Jesus. Você vai querer mais a presença dele. E eu quero incentivá-lo a isso. Busque um relacionamento todos os dias. Busque aquele tempo em que você vai ler a Bíblia, que você vai orar. Peça a ele para preparar o seu coração para a sua volta. Peça em oração, peça, Senhor, me prepare. Mostre para mim o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para que eu seja digno de escapar de tudo que irá acontecer. E é isso que você deve fazer. O inimigo fará de tudo para impedir isso. A sua carne fará de tudo para impedir isso. Mas você, pela força de Jesus Cristo, você conseguirá essa busca, esse relacionamento em que fará com que você seja pronta, que você seja aquela noiva que estará adornada para ele quando ele chegar. Então, eu quero incentivar você a buscar realmente todos os dias em oração, na palavra. Se você não sabe como, comece a ler os evangelhos, que são simples e fáceis de entender, e Jesus fala muito também sobre a sua vinda. E se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é muito simples. Se você realmente está se sentindo tocado, você sabe que precisa mudar de vida, você sabe que algo precisa mudar em você, Jesus tem a solução para você. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a ele e peça para que ele venha agora ser o Senhor da sua vida. Faça uma oração pedindo para que ele perdoe todos os seus pecados que você cometeu e que ele venha limpar o seu coração, limpar a sua vida e comece então uma vida com ele realmente. Busque alguma pessoa que você conhece, que conhece a Cristo, e comece a perguntar, a pedir como fazer para se aproximar de Jesus, para receber a Ele. E você irá, porque é o que Ele quer. Ele quer que você esteja pronto para o dia que Ele voltar. Então, estaremos com Ele para sempre. E não viveremos mais dor, não viveremos mais sofrimento, desgostos, retaliação, porque estaremos com Ele para sempre. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E espero que isso anime vocês, você que está desanimado na fé, que você que acha que a vida não tem sentido, que a vida cristã, que a vida com Deus não tem sentido, porque ela tem sim. Não seja como a noiva, a virgem imprudente, a virgem louca, que saiu para buscar óleo e quando o noivo veio já era tarde demais para ela. Esteja sempre em oração, esteja pedindo a Ele sabedoria e Ele te dará sim, em nome de Jesus. Então, eu quero deixar aqui este relato para vocês. Fiquem na paz do Senhor.